Vamos à palavra dessa noite. Coloca o tema na tela, porque eu disse que eu termino até 9 horas, eu quero fazer isso. Eu vou ter que ler aqui um pouco, até para me ser rápido, porque o que aconteceu? Essa mensagem eu preparei ontem, depois do almoço, porque estávamos em confraternização, envolvidos, então eu tenho que escrever para me não esquecer. Então vocês vão ver que eu vou ler aqui, até para me ser rápido e prático, para me terminar. E tem um vídeo que eu preciso passar para vocês, que faz parte da mensagem, mas fica ligado aí e fala, irmão, Deus vai falar com você. Pessoas frutíferas desfrutam da amizade de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 6. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Presta bem atenção, porque nós não vamos falar de pessoas que estão no mundo. Este capítulo está falando de pessoas, de tipos de crentes que estariam dentro da igreja nos últimos dias. A gente lê a Bíblia e pensa que Deus está corrigindo quem está lá fora. Deus não está dirigindo palavra para quem está lá fora. A Bíblia fala da porta larga e da porta estreita. De quem está servindo a Deus na porta larga, debaixo de falsos profetas, e de quem está na porta estreita, debaixo do crivo da palavra. Então Paulo escreve a Timóteo falando de tipos de crentes que estariam convivendo dentro da igreja. Não que o mundo não esteja desse jeito, que a gente vai ler, porque nós vamos identificar. O problema é que o mundo entrou na igreja. O que está acontecendo lá fora está acontecendo aqui dentro. Isso nunca poderia acontecer. Mas Paulo vai falar que nos últimos dias, pelo menos 18 pecados seriam comuns no meio da igreja. Agora, quando eu falo de pecados comuns, eu não estou falando daquela pessoa que está 20 anos na igreja lutando e dizendo, Deus, eu não quero isso para a minha vida, isso é errado, isso é pecado. Se Jesus voltar, essa pessoa vai ser salva. Porque ela é inconformada, mas tem coisa que demora para a gente parar. Tem coisa que demora, eu falei cedo no batismo, a gente é criado numa cultura gentílica, às vezes fomos criados numa família que falamos palavrão há 30 anos. Não vamos conseguir deixar de falar palavrão de uma hora para outra. Isso vai sendo um processo. Estava vendo um vídeo agora de um pastor jogando bola, o irmão errou, deu uma bolada lá errado, o pastor xingou. E o título do vídeo é, que isso, pastor? Tem gente que demora tempo para largar alguns hábitos que são pecaminosos. Mas essa pessoa está lutando, ela está dizendo isso é errado, ela não aceita aquilo. Mas esse comportamento que a gente vai ver aí, são de pessoas que se conformaram e aceitaram como comum e normal. Então veja, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um problema com essa palavra últimos dias. Porque quando é que vai começar os últimos dias? Quando é que se inicia os últimos dias? A gente pensa nos últimos dias como 7 anos da grande tribulação, ou com alguns dias antes da vinda de Jesus. Quando pensamos assim, estamos errados. A Bíblia nos mostra quando começou os últimos dias. Quando começa a contar os últimos dias. Veja quando é que começou a contar os últimos dias. Atos capítulo 2, verso 14 e 17. Olha onde iniciou os últimos dias. Olha lá. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então Pedro está dizendo, o que está acontecendo agora
é o início dos últimos dias. O derramar do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, denota que os últimos dias foram abertos. Pastor, mas esses últimos dias duram 2000 anos já. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e que Ele é longânimo, e que Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Então, volte o versículo anterior, ele está dizendo, o que vocês estão vendo agora, o que está acontecendo agora, o que está cumprindo agora. Pedro levantou-se e dirigiu, homens da Judéia, o que vocês estão vendo agora? Deixa eu explicar isto. Ouça com atenção. 15. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito. Ou seja, o que está acontecendo agora é a confirmação do que o profeta Joel profetizou. 17. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, quando é que começou os últimos dias? A partir do dia de Pentecoste. Dali para cá estamos vivendo os últimos dias. Pastor, mas como os últimos dias leva 2000 anos? Imagine uma eternidade no inferno, irmãos. Então nós temos a partir daquela data o início dos últimos dias com o derramar do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo. Pedro diz, a partir de agora é os últimos dias. Por isso que a igreja tinha muita a noção da que a vinda de Jesus era rápida. Vendia os seus bens, os seus pertences, porque a vinda do Espírito Santo marcava, e na cabeça deles, últimos dias poderia acontecer a qualquer momento. Porque realmente a profecia de Joel diz que quando o Espírito Santo viesse, aquilo ia denotar que começou a contagem dos últimos dias. Então os últimos dias, irmãos, não é antes da vinda de Jesus, não é nos dias da grande tribulação, foi desde o dia que o Espírito Santo desceu na terra, que ele veio sobre os crentes, que ele encheu os crentes naquele dia, começou-se a contar os últimos dias. Amém? Vamos voltar para o texto de 2 Timóteo. Saiba disso então, nos últimos dias, a partir daquela data, a partir daquele tempo, sobrevirão tempos terríveis. Começa uma lista de 18 pecados aí, Isso dentro da igreja, porque vocês vão ver o versículo, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver que está falando de crente. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Parem um pouquinho. Quando eu falo com vocês que a gente está vivendo dentro da igreja um reflexo do que está lá fora, nada errado com o mundo. A Bíblia não está condenando o mundo. Mas que o que está no mundo está entrando na igreja, você vai reparar uma coisa. Há 30 anos, eu não vou botar 30 anos atrás, eu vou colocar 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quem aqui é um pouquinho mais velho lembra que o jeito de um pai corrigir um filho, às vezes era só olhando. Eu sabia que eu estava errado só quando minha mãe fazia assim, Já era. Quem aqui já foi dessa época que viveu isso? Bastava um olhar do pai e da mãe, você já sabia que alguma coisa estava errado e você já ficava quietinho. Era o grau de respeito. Quem aqui a mãe chamava gritando da janela? Minha mãe berrava, André! E muitas das vezes eu estava a quilômetros de distância, só de imaginar que ela estava me chamando, eu ia falar com meus amigos, pera aí um pouquinho, o que é? Ia correndo lá em casa, perguntar, mãe, você me chamou? Não, não te chamei não, mas ia te chamar, está na hora do almoço. Agora, irmãos, olha os dias que a gente está vivendo. Compara os filhos de hoje. Mas tenta só comparar os de hoje para 30 anos atrás. Aliás, eu não vou nem entrar nisso, senão eu vou passar das 9 horas. Então, só para vocês entenderem, olha, nos últimos dias, veja que isso está acontecendo. Isso está progredindo de uma forma acelerada. Desobediente aos pais. Agora, filho ingrato. Você dá um celular
top de linha. O filho pede você, você vai lá, você faz um sacrifício desgraçado para dar o celular. Aí você pede para lavar uma louça. Você sai de casa, você fala, arruma a casa para mim. Quando você volta, está tudo desarrumado. Você pergunta, ele está lá no celular, dentro do quarto, trancado, conversando no celular que você deu. Ingratidão. E você vai falar ainda, você deu o celular faz 3 dias atrás, você te deu beijinho. Olha, você é o melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo. E ingrato. Isso quando tem vergonha, quando você vai levar na escola, pede para deixar numa esquina antes, que não quer que os outros vejam quem é o pai e quem é a mãe. A gente lembra que dia dos pais, no colégio colocava lá um cortadorzinho de unha, e a gente chegava em casa, tinha uma alegria. Feliz dia dos pais, feliz dia das mães e todo aquele cuidado. Então uma das marcas que nós estamos vendo hoje são filhos, irmãos, e quando a gente fala de filho, a gente está falando de 13, 14, 12, 15, que estão afrontando mesmo, estão chegando a afrontar. Agora, quem é que daquela época sabe que como menina já arrumar minha irmã com 8 anos passava pano na casa todinha, eu lembro até hoje que ela tinha aquela mania de passar pano, você não podia pisar na casa. Oh, mas peraí, pô, tá limpando a casa, a gente não pode entrar na casa, eu quebrava cabo de vassoura nela, não brigávamos, minha mãe chegava e me batia. Porque ela era daquilo, se ela estivesse passando pano, você pisasse, ela tacava o que tinha na mão na tua cara. Passava em enceradeira, minha irmã com 8 anos já fazia comida, já limpava a casa, lavava a louça. E a gente lembra que a gente chegava de casa, a mãe falava, você não vai para a rua jogar bolinha, fazer peão, enquanto no capim o terreiro não fazia aquilo. A gente lá e fazia tudo só para ir brincar. E ela costumava falar, não fez direito, volta. Você ia fazer e você ia brincar. E era assim que funcionavam as coisas. Diretora, se você não teve uma dessa, não precisava da minha mãe não. Minha diretora ia lá dentro da minha sala, me pegava pela orelha e me levava para o gabinete. Quando não me metia a régua na frente dos alunos. E minha mãe, ai de nós se contasse para a mãe, para o pai. Irmãos, hoje o filho chega em casa e fala, eu sofri bullying porque me leva para o psicólogo, aí o pai está gastando dinheiro com o psicólogo lá, filho ingrato. Na minha época eu chegava na escola, aí, ô bicudo. Bicudo lobisomem, aquele desenho, Ricardo lembra. Ô bicudo, cara de cavalo, beiçudo. Chegava em casa chorando, mãe, vão lá na escola porque me chamaram de beiçudo, de bicudo. Você é mesmo, e feio. E cala a boca, senão você apanha. Irmão, não estou brincando, quem foi dessa época lembra? E se a mãe se descobrisse o seu apelido na hora da raiva, aí que ela falava o seu apelido mesmo. Bicudo, seu bicudo. Eu nem sei se tinha psicólogo naquela época, se tinha não ganhava dinheiro. Mas hoje, pelo amor de Deus, vou passar meu filho no psicólogo, está com depressão, está com celular, videogame. É poupança, não faz nada dentro de casa, não se move para nada. Não, nós não estamos vivendo esse tempo, né? Só eu que eu acho que eu estou tendo noção que a gente está nesse tempo aí. Só para você ter ideia como a gente está vivendo hoje. Então, desobediente aos pais, ingratos. Você tem que envolver com a ingratidão dos filhos. Então, versículo 3, aí a gente está vendo ali alguns, eu não vou destacar tudo, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Aí vem o tema dessa noite, repita comigo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos ler novamente? Mas, veja que o problema aqui não está em deixar de servir a Deus. Porque o versículo 5 vai nos explicar isso. Estou falando de pessoas que estão na igreja. Pessoas que estão na igreja. O grande problema é que eles se tornaram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Porque olha lá, ó.
tendo aparência de quê? Aparência, piedade. Piedade, quem vive de piedade é quem é piedoso, quem serve, quem está vivendo na fé. Tendo aparência. Então, veja as pessoas com todos esses qualificativos ali, todos esses indicativos, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia, o poder. Afasta-te desses também. Esse é o tipo de crentes que estão dentro da igreja. Aí vai, se você continuar lendo o texto, você vai entender que está falando justamente de igreja, mas eu quero terminar. Então deixa eu ler aqui, ó. Veja aqui que se inicia os últimos dias. Agora o assustador nesse texto de 2 Timóteo é que não estamos falando de pessoas fora da igreja, pessoas do mundo. Estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja. Temos aqui uma lista de 18 pecados que se tornariam comuns no meio cristão. O que mais precisa nos espantar nesse texto é que Paulo não está falando do estado do pecado do mundo, porém do estado do pecado dos que dizem cristãos. Agora não estou falando de pecadores buscando arrependimento, porém pessoas que estarão na igreja vivendo de forma deliberada essas práticas sem nenhum arrependimento. Eu irei pegar só alguns desses pecados como exemplo. Não dá para listar os 18. Só um deles. Eu quero comentar um deles. Teremos um tipo de crente desobediente, pai e mãe. Eu já falei sobre isso. Teremos um outro que é profano. O que é profano? A Bíblia diz, serão profanos. O que é um profano? É tudo que transgride as regras sagradas. É o que se torna contrário ao respeito devido às coisas divinas. Gramaticalmente, profano é um adjetivo que qualifica o que é estranho à religião. Ou seja, o que nós vamos ter dentro da igreja. Pessoas que profanam o sagrado. O que é ético para a vida cristã. Pessoas que simplesmente eles ferem o código de ética do que é ser um cristão. Um cristão tem sexo dentro do casamento, com uma mulher. Não vive em adultério. Um cristão não se divorcia por qualquer motivo. Veja que o texto vai dizer que nós vamos ser pessoas profanas. Pessoas que elas estão na igreja, mas você olha para a vida dela e elas vivem ao contrário do que Deus quer, do que Deus diz, mas elas estão ali profanando o nome do Senhor, profanando o sagrado, causando estranheza em pessoas que dizem, olha, mas como cristão, você deveria ter a sua vida em ordem, pagar suas contas, deveria honrar seus compromissos, seu nome não deveria ser mal falado, você não deveria ser difamado, você não deveria ser considerado uma pessoa mal pagadora, uma pessoa cobiçadora, um talarico, e tudo isso que você vê hoje, que é colocado sobre a vida de alguns cristãos, pessoas que profanam o nome do Senhor. Agora, irmãos, veja bem, volta lá no versículo 2, por favor. Sem amor pela família, irreconciliáveis, dominadores, mas tem um texto que vai dizer que eles são sem afeto natural. Qual tradução vocês têm aí que tem essa palavra? Sem afeto natural. Porque ali está sem amor pela família. Ah lá, a Almeida Corrigida Fiel. Sem afeto natural. Vai comigo para Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o 26. Por isso Deus os abandonou. Repita comigo. Deus os
abandonou. Pelo amor de Deus. Se você for hoje colocar, não, a gente está vendo agora. A gente está vendo que num país igual o Catar, um país de cultura islâmica, que segue o Corão, que tem os seus costumes. Nós temos a seleção da Alemanha, mais 7 seleções, querendo ir com uma abraçadeira do movimento LGBTQI+. Observe você, Copa do Mundo. Aí a embaixadora da Alemanha está lá no estádio com a abraçadeira. Querem levar a bandeira. Por quê? Porque naquele país não se aceita o homossexualismo. E outros países querem entrar num país e corromper o costume do país. Querem corromper, desrespeitar o que aquele... Veja, exigem respeito, mas não respeitam a cultura do outro. Então agora na Copa do Mundo, a briga é, queremos usar uma abraçadeira que representa o movimento LGBT. Olha só o que a gente está vivendo. Olha o que a Bíblia diz. Por isso Deus os abandonou. Vai para a internet e coloca igreja homossexual, Lana Holden. Coloca lá Leonardo Gonçalves. Coloca lá Kemuel. Coloca lá um monte de coisa que você vai ver. Igrejas hoje aceitando, abrindo a porta. Pastor Ed René Kivix, um pastor bem conhecido, dizendo que temos que atualizar a Bíblia, mudar ela. E veja o que está escrito ali. Por isso Deus os abandonou. Pelo amor de Deus, está bem claro, Deus abandona. Abandona quem? Olha lá. As paixões de fome. Porque até as suas mulheres, repita comigo, mudaram o uso natural. Qual é o uso natural da mulher? Não fala não. Porque vai que você vai para um lado da besteira aí. É homem, tá? É marido. Abandonar o uso natural. Do contrário à natureza. E também, olha o 27. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher. Pelo amor de Deus, deixando o uso natural. Se inflamar em sua sensualidade, uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu. É erro, é pecado. E está complicado, porque o STF, se o governo do PT continuar, escute o que eu vou dizer, eu não estou aqui fazendo política aqui dentro, até porque eu falei isso nas eleições. Eu nunca disse que o Bolsonaro é crente, que ele era o cara certo ou errado. Eu disse que a gente tinha 2 tipos de governo para escolher. Um que dizia, eu não apoio o aborto, eu não apoio a agenda... Ideologia de gênero, que envolve isso aí. O que quer se fazer daqui para frente? O teu filho vai nascer, como é que vai colocar na certidão dele? Sexo indefinido. Ou tem um nome que se dá? Neutro. Neutro, porque o seu filho tem que crescer primeiro e ele que vai dizer para você se ele é homem ou se ele é mulher. Com o que ele se identifica. É isso que está para ser votado agora. E a comunidade LGBT está ferida, porque o Lula foi falar na propaganda que isso é uma aberração, mas a gente sabe que vai passar. Vai passar pelo PSOL, vai passar por outro partido, porque é tudo coligado ao PT. Os ministros do STF estão votando agora em novembro. Está em votação no STF. Aprovar a ideologia de gênero na escola. Ensinar isso como matéria. Colocar um banheiro para menino e menina junto. Acabou. Tirar o nome de pai e mãe do currículo. Tirar esse negócio de homem e de mulher. Isso é agenda da ONU. Países já abraçaram. E olha, e o pastor que não quiser fazer o casamento, porque eu estou falando com vocês, quando chegar aqui um homem e uma mulher, e 2 mulheres casadas, 2 homens casados, e quiser ser membro dessa igreja, eu me negar, eu sou processado e preso. É isso que, se esse governo for para frente agora, vai passar, vai ser aprovado. Já hoje, ouvimos o Lewandowski falando que é preciso unir agora o plenário e soltar um monte de preso
40% da população carcerária ainda não teve julgamento, não teve acesso ao juiz. Ele está dizendo, temos que colocar 40% da população carcerária na rua. Vai ler, eu estou falando, isso está lá na matéria, não é invenção não. E nós temos que soltar todos aqueles que cometeram crimes banais, roubo de celular, venderam uma quantidadezinha de droga, porque os presídios estão lotados e a gente tem que descongestionar isso aí, colocar esse pessoal na rua, liberar as drogas. Bom, estou falando do mundo, deixa eu voltar para cá, para dentro. O problema é que isso está vindo para a igreja, gente. É crente fumando maconha. É crente bebendo, indo para balada. É crente fazendo festa, enchendo a casa de bebida. Oh meu Deus, ou nós entramos para cá para ser diferente, ou continuamos lá fora, gente. Ou viemos para cá para viver uma vida nova, ou continuamos a vida suja. Agora, não dá para entrar aqui dentro e dizer, eu vou viver na sujeira e quero continuar, e vou entrar no céu. E a Bíblia diz que não é desse jeito. A Bíblia diz que Deus abandonou essas pessoas, entregou eles, quer viver desse jeito, ó, longe de mim. E Ele chama isso de erro. A Bíblia diz que nos últimos dias, volta lá em Timóteo, com a tradução que vocês usaram, versículo 3. Repita comigo, sem afeto natural. Afeto é amor, é carinho, mas não vão ter isso de forma natural, vai perder, vai mudar a coisa. Vai apaixonar por cavalo, por homem, homem por homem, mulher por mulher. Nós não estamos vivendo isso, né? Não estamos vivendo isso. Não temos esse problema. Mas preste bem atenção. A Bíblia diz, Deus os abandonou. O problema é que você vai para a internet e vai ver, que isso, meu irmão? Distorcer o texto bíblico. Aqui é uma igreja inclusiva. Inclusiva. Paulo está falando que nos últimos dias é o que a gente já tem dentro da igreja. Gente que vai abandonar o afeto natural e vai continuar com a aparência de piedade. Sou crente, carrego uma Bíblia. Nós nos amamos, somos dois homens, somos casados, vivemos juntos, no amor de Deus, vai estar pregando o evangelho, vai estar falando em língua dentro da igreja, profetizando. Agora veja bem, irreconciliáveis é outra coisa que eu quero falar nessa noite. Vocês me perdoem, eu vou passar um pouco só das 9 horas. Prometo para vocês, só um pouco. Porque eu vou ter que passar um vídeo e concluir essa mensagem, senão, porque ela tem um sentido muito importante aqui no final, e senão eu não vou conseguir concluir. Irreconciliáveis. Gente, presta atenção no que eu vou falar com vocês. Eu sou de uma época, há 20 anos atrás, que dia de ceia o pastor falava assim, antes da ceia, agora procura aí na igreja o irmão que você está com problema com ele e se conserta. E as pessoas não tinham vergonha não. Levantava quase uns 20 dentro da igreja e ia cada um se abraçar, pedir perdão e tal, para tomar ceia. Eu sou dessa época. Eu sou de uma época que você virasse para o irmão e falasse, irmão, se você não perdoar, você vai para o inferno, porque o perdão é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ter pessoas difíceis de fazer reconciliação. Elas vão se tornar difíceis. Você tem que amar, perdoar. Você precisa viver, olha, você tem que procurar o teu irmão, conversar com ele. Não quero, não gosto, não olho, eu não quero nem... Então, esse tipo de situação irreconciliável. Você está tratando lá o casal, está falando com a mulher, olha, você não pode separar dele. Está falando como você não pode separar dela. Não, eu não quero mais, acabou. Irreconciliáveis. Pessoas difíceis de você fazer reconciliação. Duras, vão morrer com raiva, com ódio. Que coisa triste, o Ricardo estava me contando esses dias sobre uma pessoa, um tio dele, que acho que tinha um problema com outro tio, era isso? Foi o Carmona antes de morrer, não foi isso? O Carmona tinha um problema com o pastor da igreja. Estava lá morrendo. A única coisa que ele queria na hora da morte dele é que esse pastor fosse lá para ele pedir perdão. Ele estava sentindo no leito de morte o peso, irmão, isso é muito pesado. É muito pesado. Morrer com mágoa, morrer com raiva, com ódio. Esse dia eu estou na academia, o cara falou, eu falei, tua mãe está indo lá na igreja, o cara falou, eu não converso com ela faz anos. Normal para ele. Não converso com ela faz anos, eu nem o meu pé lá eu coloco.
Pessoas irreconciliáveis. Aí eu não vou falar nem caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Eu já concluí essa parte, mas eu quero ir para o versículo 4. Aqui eu quero fechar nossa mensagem dessa noite. Observe que a Bíblia não vai dizer que é só amigo dos prazeres. Está dizendo que é mais amigos. Olha lá, repita comigo, mais amigos. Não está dizendo que é só. Está dizendo de um tipo de pessoa que está na igreja. Mas ele tem mais amizade. Ele tem mais respeito, mais consideração com o prazer do que quem? Do que Deus. Ele é mais amigo, ele é mais voltado para o deleite. Ou seja, eu estou aqui na igreja, eu sei que eu estou errado, eu preciso tomar ceia. Se eu quero ser amigo de Deus, a lógica é abandono o pecado e toma ceia. Mas as pessoas estão fazendo o contrário, elas deixam de tomar ceia e continuam no pecado. Estamos falando de pessoas que estão dizendo, é certo se me faz feliz, é bom se me dá prazer. Estamos falando de casais cristãos que você vai falar com a mulher, olha, casamento é único, não há separação, não há divórcio, a não ser no caso de traição, infidelidade. Mesmo assim Deus quer que haja reconciliação, tem que tentar buscar. Não, eu estou interessado por outra pessoa, estou apaixonado, eu quero ser feliz. A Bíblia diz que teremos esse tipo de pessoa na igreja. A pessoa ela é mais amiga, não está dizendo que ela deixou de ser amiga de Deus. Aqui está o problema. Não quer dizer que ela deixou de frequentar uma igreja até cantar no ministério. Só que ela se tornou mais amigo do que lhe dá prazer. Mais amigo do que lhe proporciona satisfação. Não estou pregando aqui que a vida com Deus não deve ter prazer. Um dia um pastor foi ensinar num certo lugar, eu estava presente. Eu não vou citar aqui a situação, senão o nego está assistindo por internet. Para ter relação com a esposa, tinha que ser enrolado num lençol e fazer um furo, porque o outro não podia ver o corpo do outro. Essas loucuras que você vê dentro da igreja aí. A mulher não pode se depilar. Eu fico imaginando uma crente com 30 anos, subacuda, e eu não quero nem falar outra coisa. Dando até trança. E vocês sabem que tem, eu não vou citar nome aqui, tem, não pode. É proibido. Aí a mulher tira a roupa, irmãos, parece um homem cheio de testosterona, aquela sobrancelha desse tamanho, bigode, cavanhaque. Uma vez o irmão me falou, olha, minha mulher tem pelo até no umbigo. Falei, Jesus amado. Eu nem sei porque eu entrei nessa área, deixa eu mudar isso aqui e deixar isso para o encofe. Por que eu entrei nisso? Vamos lá, mais amigos do prazer do que de Deus. Observe que não dá para conciliar as duas coisas. Agora não é proibido o prazer. A Bíblia diz, irmãos, que o matrimônio é um leito sem mácula, então não é pecado. Quando eu disse isso, porque alguns alegam que o sexo é só para procriação. Se fosse só para procriação, Deus não colocava algo na mulher que vocês sabem que gera prazer e algo no homem que gera prazer. Ele tiraria o prazer da situação. E sabemos que nos dois órgãos tem situações que geram prazer. Então dentro de um casamento, dentro daquilo que Deus estabeleceu, é prazeroso. O problema é que nos últimos dias as pessoas vão dizer, não. O negócio é buscar o prazer, é colocar o prazer em primeiro lugar. Se me faz feliz, se me faz bem, então compensa fazer. Deus vai entender, Deus vai compreender. Afinal de contas, isso me dá prazer. Fumar um cigarrinho, beber uma bebida, eu vou na igreja, eu louvo, eu dou meus pulos fora. É tão bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem achar que eu estou mentindo, mas tem casa de swing para crentes. E eu estou falando de coisas que eu sei, que eu ouvi. Em reuniões, o cara pega a mulher dele e vai lá e o casal se troca lá. Crentes. Eu fico imaginando, não fico nem imaginando, sai para lá, isso é a minha cabeça, o sangue de Jesus tem poder. Imaginando esse tipo de situação, agora imaginando um trem desse aí, não dá.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres. Veja, não dá. Não dá para ter uma amizade com Deus. Se na hora que eu estiver jejuando, jejuar não é uma coisa prazerosa no começo, não é. Por isso que tem muito crente que não consegue romper, porque jejuar é uma coisa que mata a carne. Você está lá sem comer, sentindo cheiro de comida, você fica irritado. Às vezes você está acostumado a tomar café, e aí você não toma café, mas pode tomar café em jejum, irmão, sem açúcar, não vai ter problema nenhum. Tira o açúcar, toma sem açúcar. Depois você vai conseguir tirar o café. Mas a gente sabe, muitas pessoas que tentou jejuar, a gente sabe que uma forma de ter amizade com Deus é o jejum, porque o jejum, ele mata a carne e traz a sensibilidade. A gente sabe que uma coisa que faz ter amizade com Deus é ler a Bíblia, é orar. O problema é que é mais fácil o prazer da Netflix. Eu estava vendo agora o cara falar que aquele tal de stream lá, aquele negócio que você contrata lá, que tem filme até não acabar. Dizem que tem pessoas que ficam até 82 horas procurando um filme para assistir. Procurando, não é nem assistindo, tentando achar. De tanto filme que tem, a pessoa fica lá horas e horas. O que eu vou assistir, o que eu não vou assistir. Então hoje nós temos um grupo de pessoas que não lê a Bíblia, que tem dificuldade de ficar num culto. Eu estava num culto semana passada, o Samuel pregando, pessoas levantando e indo embora. Se fosse eu no microfone, meus irmãos, se fosse eu no microfone, me perdoem, vou passar um pouco da hora. Mas veja, as pessoas não aguentam ficar meia hora de joelho, mas eles passam horas vendo série. Um dia eu fiquei preso naquela The Walking Dead lá, querendo que aquele Nicolas lá, aquele cara lá morresse, porque aquele cara malvado, desgraçado lá, matando todo mundo na paulada. Como é que era o nome do cara, você lembra? Nick, né? Esse cara vai morrer, Passei a noite toda esperando o cara morrer. O cara está vivo até hoje. Morreu um outro que é bom, mas o cara ficou vivo. Falei, eu não assisto mais. Como é que eu nunca passei uma noite orando? Eu nunca passei uma noite orando, mas eu passei uma noite vendo série de filme. Como é que eu quero ser amigo de Deus? A Bíblia diz que Jesus passava noites em oração. Os apóstolos passavam vigílias em oração. Como é que eu vou construir uma amizade com Deus se eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter cansaço, mas eu fico horas no WhatsApp, horas no Facebook, horas no Instagram? Estão entendendo o que está acontecendo hoje? É por isso que a gente vem para a igreja e não vê mais curas, milagres, manifestação de Deus. Cadê os dons espirituais? Pessoas não estão tendo mais visão. Pessoas não estão sendo tocadas aqui, sendo salvas e libertas. Não temos mais mulheres que choram pela salvação dos seus parentes que estão perdidos, seu marido, ou o marido que chora pela esposa, ou o filho que está aqui dentro e o pai e a mãe está lá, perdido, preso na idolatria, mas eles não choram mais, não gemem, intercedendo pelos seus parentes. Porque quem é amigo de Deus intercede. Quem é amigo de Deus ora. Quem é amigo de Deus coloca o joelho no chão. Sabe que Deus ama intercessão. Que Deus pede intercessão. Que Deus gosta de quem intercede. Que ora por aqueles que estão perdidos. Ora pelo desenvolvimento da igreja. Ora pelo seu pastor. Então o que nós temos hoje? Por que pessoas não são amigos de Deus? Porque são mais amigos. Veja, são mais amigos dos prazeres. O problema aqui não está em deixar de ser amigo de um. O problema é que ele está mais voltado para o prazer. Ontem eu fui lá na chácara. Estava muito gostoso, os irmãos jogaram vôlei, eu estava vendo à noite. Me dava vontade de ir lá um pouco, mas eu precisava preparar a mensagem. Eu vim para casa. Enquanto todos estavam lá, minha família estava lá. Eu sabia, eu tinha uma responsabilidade de estar aqui à noite pregando. Eu fiquei sozinho em casa, trancado no quarto, orando. Passei 2 horas com Deus, pedindo a Deus, Senhor, tua palavra amanhã, tua palavra para a igreja, me revela. E deixei de ter um momento de prazer, um momento de lazer. Um momento com a minha família, porque eu precisava estar com Deus, senão como é que eu estaria pregando aqui hoje? Se em primeiro lugar eu colocasse o prazer na minha vida, se eu estabelecesse em primeiro lugar o prazer.
Então, uma característica dos crentes nos últimos... Por que eu estou destacando isso aí? Porque o tema é... Vamos lá, coloca o tema, por favor. Pessoas, repita comigo, pessoas frutíferas desfrutam da amizade de Deus. Vamos ao vídeo. A prática chamada hoje da primeira... Vamos ao vídeo, mas avisa o Leandro. Que aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo... Você sempre tem que avisar, senão fica sempre esse problema aí que vai passar um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo. A palavra hedonismo significa a busca pelo prazer ou pela felicidade. É um conceito filosófico, implantado pelos gregos. Veja o que esse cara vai falar sobre essa busca pelo hedonismo, essa busca pelo prazer. Ele não vai trazer nada da Bíblia aí, mas veja o conceito que ele traz. Assiste esse vídeo. Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como que o hedonismo ele pode destruir a sua produtividade. E hoje em dia, a gente sem perceber está vivendo sim uma vida muito mais hedônica. A gente está buscando muito mais o prazer, muito mais o conforto. E ao mesmo tempo a gente foge da dor, a gente foge do desconforto. Quando a gente faz isso, a gente deixa de produzir. Por quê? Porque a produtividade, ela não é algo com sabor, não é algo doce, é sim algo amargo. Você precisa, quando você precisa, por exemplo, um exemplo concreto, você precisa escrever um livro ou então trabalhar no projeto, você precisa empenhar horas e horas naquele projeto, naquele livro, para poder concretizá-lo. Então, nesse período, nesse tempo, você precisa passar horas e horas e horas empenhado nisso. E se você não tiver um treino, se você não conseguir realmente dominar o seu corpo, se você não conseguir permanecer em pé, se você não conseguir realmente lidar com aquele desconforto, o que vai acontecer é que você vai desistir daquele projeto. Você vai buscar por algo muito mais confortável. De repente é navegar na internet, ou então comer um chocolate. Fazer algo que vai te deixar confortável. E o problema disso é óbvio que em muitos momentos a gente precisa fazer isso, porque a nossa vida ela não pode ser algo baseado apenas no desconforto, mas quando a gente perde essa perspectiva, quando a gente apenas busca o conforto, a gente vai deixar de fazer aquilo que é importante, de fazer aquilo que vai gerar resultado. E muitas pessoas não conseguem seguir com suas vidas justamente por isso. Já que nós estamos vivendo numa era, né, na modernidade, na era contemporânea, onde nós temos diversos aplicativos que facilitam a nossa vida. Isso não é ruim. O problema é quando a gente faz disso, né, um meio exclusivo de vida. Se a gente for comparar com o tempo dos nossos avós, naquela época deles, eles precisavam percorrer quilômetros e quilômetros para poder trabalhar. E eles não tinham carro, eles tinham que, muitos deles, né, tinham que percorrer aquele caminho a pé. E hoje em dia a gente já não precisa fazer isso. Por quê? Basta você baixar um aplicativo no seu celular, você chamar um motorista com o carro, que você pode chegar virtualmente em qualquer lugar. Isso, é óbvio que isso é muito bom. Às vezes você está com pressa, você precisa resolver algum problema de maneira rápida, aí você vai e chama, né, um motorista com o carro, isso é ótimo. É óbvio que quando você é treinado no desconforto, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar muito mais resistente. Quando a gente olha para o treinamento militar, né, a gente percebe, logo a gente nota que exige ali um esforço tremendo, não só físico, mas também psicológico. Quando você faz o esforço físico, e isso é muito interessante, quando você pratica uma atividade física, quando você pratica uma arte marcial, quando você treina o seu corpo, né, seja através de um conceito cunhado pelos estoicos, chamado de encrateia, que é a mortificação dos sentidos. Você tem de 2 a 3 práticas diárias desconfortáveis para você realmente ter esse treino, e quando você tiver um projeto, quando você tiver algo para poder realizar, você já terá desenvolvido esse músculo tanto emocional quanto físico do desconforto. Isso é o contrário de uma vida hedônica, de uma vida prazerosa. Então, quando você faz isso, você realmente desenvolve essa capacidade de permanecer realizando aquilo que não é bom por muito tempo. Então, com isso, você gera um enorme benefício.
E olhando para a vida militar, a gente vê justamente esses elementos, o elemento do desconforto. Então, o militar, ele precisa levantar cedo. Quando ele está em treinamento, quando ele está no quartel, ele precisa levantar cedo. Ele tem ali uma rotina produtiva, ele tem uma rotina de exercícios, uma rotina de estudos, e ele vai treinando por tanto tempo, tantos anos de treinamento, que isso vai fazer com que ele realmente consiga ter essa produtividade. Ele foge dessa vida hedônica. Então isso vai gerar diversos benefícios para os militares. E a gente pode sim copiar isso, a gente pode modelar isso. É óbvio que a maioria de nós somos civis, mas nós podemos pegar algumas técnicas práticas e incorporar isso no nosso dia a dia, para que a gente não permita que o hedonismo domine as diversas áreas da nossa vida. Porque no final das contas, uma pessoa que se entrega a uma vida hedônica, ela perde tempo, ela permite que a preguiça, que a procrastinação domine ela. Então essa pessoa nunca consegue começar algum projeto, começar uma meta, um objetivo, seja lá o que for. E o hedonismo é justamente o oposto da encrateia. É óbvio que a gente precisa de momentos prazerosos, a gente precisa do supérfluo também. Só que o supérfluo, ele vai entrar na nossa vida em partes bem pequenas, momentos pequenos. A gente passa muito mais tempo trabalhando do que se divertindo, isso é óbvio. Embora muitas pessoas tenham essa ideia de que quando você faz daquilo que você ama o seu trabalho, você realmente não trabalha, você se diverte. A gente sabe que no fundo, isso não é verdade. Talvez no início, talvez quando você muda de profissão, quando você começa uma nova atividade, você pode ficar vislumbrado com as novidades daquela profissão, daquela atividade. Mas o fato é que depois de alguns anos, como qualquer coisa na vida, tudo isso tende a se normalizar. Então, você vai sim, em algum momento, mesmo que você faça aquilo que você ama, você não vai querer fazer, isso é normal. Tem dia que a gente acorda e não quer trabalhar. Mas o que a gente precisa fazer nesses momentos é justamente vencer essa vontade. A gente vai e trabalha, a gente usa o nosso corpo para poder realmente produzir. A gente precisa usar muito mais o nosso corpo do que a nossa mente nesses momentos. Porque quando você começa a agir, a sua mente, o seu cérebro, ele vai entender que você já está num novo ciclo, vamos dizer assim, Você já entrou naquela atividade, você já entrou naquilo que você precisa fazer de fato. E aí você continua fazendo, você não precisa ficar pensando, você só faz. E aí o resultado daquelas ações, essas ações vão gerar resultados, e isso é o que importa. Portanto, mais uma vez, tome cuidado com o hedonismo, ele está aí presente e você precisa ficar alerta, porque se você se entrega ao hedonismo, você sim vai ter a sua produtividade destruída e também a sua vida destruída. Então é muito importante, fique atento, e eu espero que você tenha entendido esse conceito nesse vídeo. E peço a você para deixar o seu comentário logo abaixo do vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e sim. Hedonismo é viver em busca do que me dá prazer. Então eu não vou trilhar nenhum caminho que me cause desconforto, dor, esforço. Eu viverei por aquilo que só me causa prazer. Por isso que você vai ver homem abandonando filho, mulher, por uma aventura amorosa. Mulher abandonando o seu esposo por uma aventura amorosa. E eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Que estão servindo a Deus. O problema do hedonismo está no próprio capítulo que a gente vai ler, o versículo 13 e 14, vai para o próprio capítulo. Olha o que diz o versículo 13 e 14 do capítulo que nós estamos lendo. Presta atenção. Se a gente quiser construir uma amizade com Deus, a gente precisa ter o conceito que passaremos por momentos difíceis. 2 Timóteo 3, versículo 14. Volta no 13, por favor. 13. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. Veja só o versículo de número 12 que diz que os que querem seguir a Jesus fielmente padecerão perseguições. Olha aí no texto, isso. Versículo 12, olha lá. Presta bem, leia comigo. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Gente, presta bem atenção, essa perseguição, pode ser que você é casado e uma mulher está te dando em cima, cara. Está te perseguindo. Que você é casado e tem um cara te dando em cima. E a Bíblia está dizendo que aqueles que quiserem ser fiéis a Cristo, eles vão padecer, vão passar por um momento de dor, por um momento de sofrimento. Então, se eu sirvo a Deus só quando me é conveniente, eu nunca vou ter uma amizade com Deus, eu não vou construir um relacionamento com Deus, eu vou começar a buscar Deus daqui a 3 meses, quando aparecer uma tentação, uma coisa que me dá prazer, eu vou abandonar, eu vou me entregar àquilo. Então, hoje nós não temos mais pessoas amigas de Deus, porque são mais amigas dos prazeres, e não entende que para construir, eu estou com 2 pregações já na mente para quinta-feira. Eu estou com 2 textos na minha mente para quinta-feira, eu vou orar a Deus durante essa semana para saber o que eu vou ministrar. Não é normal isso, mas eu já estou. Se Deus assim permitir, eu estiver vivo. Meus queridos irmãos, aprenda, se quiser ser produtivo, repita comigo, nem tudo que me fará feliz me dará prazer. Tem gente que confunde prazer com felicidade. Você sabe quando você é feliz? Não é quando você se entrega o prazer. Todo mundo aqui sabe que já teve um vício e você quer largar esse vício, você quer emagrecer. O que te faz feliz é quando você consegue fazer a dieta. Agora o que te entristece é quando você entrega o prazer. Olha que louco, comi à vontade, aí no outro dia está todo arrependido. Bate um prato igual daquele da Edjane, é que ela é feliz. Sendo plus size. Mas se eu comer um prato igual daquela da Edjane, amanhã eu vou estar na academia me sentindo um cara derrotado. Meu Deus do céu, aquele pratão que eu comi ontem. Parecia que não tinha fim aquele prato. Parecia uma carreta. E eu fui comendo, e depois eu fui lá e repeti de novo. Veja, irmãos, a gente confunde felicidade. O que me faz feliz é a disciplina, eu consegui dizer não. Felicidade é eu resistir, isso me faz feliz, porque isso me diz que eu estou no controle. Agora, se eu me entrego o prazer me domina e ele me traz infelicidade. Veja que as 2 coisas são totalmente contraditórias. Eu tenho que aprender que nem tudo que me fará feliz me dará prazer. Que o caminho para a felicidade às vezes é a renúncia. Eu quero emagrecer, puxa vida, eu quero emagrecer de uma forma fácil. Eu quero caminhar 2 horas, eu não quero levantar cedo, eu não quero me esforçar, eu quero que isso aconteça de uma forma mágica. E eu estou esperando algo mágico acontecer. Esse é o grande problema dessa geração. Porque eu vou falar com toda a propriedade. Escute isso, quando alguém vem reclamar comigo, 5, 6, 10 anos de casado, passou? Meu casamento está ruim, estamos brigando muito, é briga, desentendimento. Eu tenho uma frase que eu falo com verdade, o casamento fica bom depois dos 20 anos. Depois dos 20 anos ele começa a melhorar. Começa a ficar bom depois que ele passa. Mas casamento dura 3, 4 anos hoje, irmãos. 4 anos é uma coisa incrível. Esses dias uma mulher foi na psicóloga,
Olha, eu estou querendo sair com outro homem, mas eu estou presa pelo amor. Porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho 2 filhos em casa, eu tenho marido. A psicóloga sabe o que falou para ela? Se entregue à felicidade. Você sabe qual é o conceito? Eu vou falar uma coisa para você, mulher crente. Agora eu vou ter que falar, porque eu estou falando de prazer. Você sabia que a mulher... Por que a mulher no começo do casamento ela tem aquele fogor todo? Aí eu não estou nem entrando na área de anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional vai saber que vai perder todo o prazer sexual, porque ele vai inibir mesmo. Mas por que a mulher, ao passar dos anos, ela vai caindo no costume e ela não se prepara para o marido, ela vai cuidando dos filhos, ela vai cuidando do trabalho, aí com o marido tudo é rápido, tudo é feito na correria, ou é dentro do banheiro, ou vai logo, ou só me procura para isso. Não é maldade, é porque a mulher não bota na cabeça que é natural para ela, com o tempo, ir perdendo a libido, ela vai perdendo, porque ela precisa se programar, ela precisa pensar, ela precisa se preparar. Não é igual o homem olhou, já era. Mas a mulher não, para ela ter libido, ela precisa se programar, ela precisa pensar, ela precisa entender que o sexo faz parte da atividade dela. E muitas das vezes a mulher se ocupa com filho, com casa, quando o marido chega, ela vai falar com o marido, eu estou cansada, eu fiz isso o dia inteiro. Ao invés dela dizer, hoje eu não fiz nada, mas você vai penar, você nem dorme. Você vai trabalhar com a perna bamba amanhã. Tá vendo como é que... Eu tenho que falar essas coisas, que se eu não falar, sobra para mim pregar sobre isso. Não, ainda vem com aquela calcinha que parece que passou na guerra. Outro dia o cara tirou a foto dele da mulher dormindo. Falei, meu Deus do céu, que pijama esse aí? Tudo comido de traça, de lado, com a barriga de lado. Aí comprou um pijama novo para a mulher, Mickey Mouse. Eu falei, você tá de sacanagem, cara. Ainda mandou a foto aqui, passou. Agora compramos um novo, o Mickey lá no pijama. Eu falei, pelo amor de Deus, você é pedófilo? Que quer que ela usa roupa de criança, cara? Eu não estou brincando não, gente. Estou falando coisa séria. Aí a mulher não bota mais uma roupinha no começo do casamento. Mas não é maldade da mulher, ela não entende. Aí sabe qual é o conceito da psicologia hoje? Vai lá assistir psicólogo na internet. Ela diz o seguinte, a mulher, para ela ter libido sempre, tem que trocar de homem de 3 em 3 anos. É por isso que você vai ver mulher na igreja que não entende porque ela não consegue ficar muito tempo com homem. É natural, se for seguir o ciclo natural da mulher, de 3 aí troca, nossa, que felicidade, que alegria, mas vai estar igual a mulher samaritana, igual a Gretchen, que já está, a Gretchen hoje casou 21 vezes. 21 vezes, agora está cheio de pelo porque fez reposição hormonal para usar testosterona com 70 anos, e aquela mulher, quando ela chegar na velhice dela, ela vai bater o recorde de casamento. 50 vezes. Porque se você for colocar uma psicóloga hoje, ela vai dizer, uma mulher, o máximo que ela se sente bem e animada e fogosa com um homem é 3 anos. Depois ela tem que trocar de homem para poder. Por isso que tem homem que tem que levar a mulher em casa de swing, tem que levar a mulher em outro lugar, para outro cara pegar, para ela ficar animada dentro de casa. Eu estou falando uma realidade. Vai me desculpar. É por isso que vocês têm que entender as coisas. É o conceito do mundo. E dentro da igreja a gente vai vendo que vai acontecendo desastre no casamento, traição. Porque não há preparo, não há tempo. O casal não se prepara. Não namora mais. Eu de vez em quando eu saía com a Fernanda aí, Pirassununga aí. Ia namorar no meio dos canavial. Depois que o Isaías veio para a cidade, eu falei, não, agora me pega aí no carro de polícia aí, carro meu conhecido, como é que eu vou me explicar eu no meio do mato com a Fernanda? Quando ele não estava aqui, estava para Araras, eu dava meus pulos. Falei, agora não, tem que ir para outra cidade. Mas tem casal que não sai, irmãos. Fica ali dentro do quarto, aquela coisa, aquela parede, sabe aquela parede velha de mofo, aquele negócio e... Meu Deus, não... E eu já estou chegando um tempo que eu falo, agora a gente vai começar aí, deixar a Gabi com o Josué, vamos para um hotel aí, meu. Não, e com isso não gasta dinheiro, nós temos dinheiro para isso. Tem dinheiro para tudo, para o cachorro, para a ração, para o gato.
para a bicicleta, para o carro, troca o pneu do carro, troca a roda, mas não investe no casamento. Olha que eu nem ia passar para esse lado. Eu nem, me desculpe, nem ia para essa área. Vocês querem que eu pare aqui ou continue? Não, eu vou parar. Vou parar porque eu vou chegar em casa hoje, tem coisa para fazer. Se vocês não têm, eu tenho. Eu vou falando dessas coisas, vai me deixando aqui calor, irmão. Meio calorento para essas coisas. Até fugir aqui, deixa eu terminar esse negócio aqui, senão não termino nunca isso aqui. Entendeu? Estão rindo? Tem cheio de adolescente na igreja, meu Deus do céu. Bom, deixa eu concluir aqui, ó. Ministério de Louvor sobe aqui, canta um louvor bem espiritual agora, para voltar o pessoal para o Espírito. Os presbíteros já ficam aqui na frente para recolher os dízimos e oferta. É com vocês agora, é você aí, aquela ministração mesmo para chamar o povo para Deus de novo. Amigo de Deus. Deixa eu concluir aqui, ó. Não quero terminar essa mensagem dizendo a você que ter prazer é errado. É errado pensar que o caminho para o sucesso é o prazer. O caminho para o sucesso é a disciplina, irmão. Você não vai construir uma amizade com Deus se só faz o que lhe dá conforto, o que lhe fornece prazer, bem-estar. Para construir uma amizade com Deus é preciso dedicar tempo, confiança, esperança e esperar nele. Até lembrei de uma coisa agora, mas eu vou pregando, vou lembrando de umas situações. Você não constrói uma amizade com Deus se só faz aquilo que lhe dá conforto. É preciso a disciplina do jejum, da oração. É preciso a disciplina de estar congregando, de passar aqui esse tempo que você está me ouvindo, aprendendo. Eu li um versículo no começo da minha caminhada, eu nunca mais esqueci. Salomão diz: bebe da água da tua própria cisterna. Quando ele orienta o seu filho a respeito do casamento, ele diz: quando tiver com sede, bebe da água da tua própria cisterna. Você precisa, irmão, ter prazer naquilo que Deus gosta, naquilo que Deus ama. E Deus ama, a Bíblia diz assim: trate a sua mulher com honra. Mulher, seja submissa ao seu marido. Tenham felicidade no casamento, tenham felicidade no relacionamento. Filho, honre os seus pais. Tenha prazer de falar deles na escola. Tenha prazer de ir com eles, de andar com eles, de dar a mão, de abraçá-los, de beijá-los. Não tem como construir relacionamento com Deus. Um dia a mulher chegou para mim dentro do quarto, abriu o fecheclé e disse: vem. E eu passei por cima dela correndo e fui chamado de tudo, qualquer nome, de bicha, de que foi. Eu namorava a Fernanda ainda. Um dia eu fui namorar ela ainda era nova convertida, ela desceu com um shortinho. Falei: sobe, posso subir? Bota uma saia lá, bota uma roupa maior, desce. Eu tinha 18 anos. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu brinquei, que alguns de vocês deram risadas, alguns de vocês estão cansados, mas é muito sério isso. Quantas pessoas estão largando Deus pelo prazer? E pior, não estão nem abandonando Ele. Estão amando mais o prazer do que Ele. Continua lá, mas diz: não, eu só mudo de igreja, eu quero ser feliz. Eu quero o que me faz feliz.